O chroma key é uma técnica utilizada nos grandes filmes de Hollywood. Ela é simples, barata e te dá inúmeras possibilidades. Pensando nisso, eu fiz esse vídeo para te falar tudo que eu sei sobre o chroma key. Antes de tudo, o que é chroma key? Chroma key é uma técnica utilizada pelo cinema para recortar uma parte específica de uma imagem. Ele faz isso comparando a cor dos pixels. Existem outras técnicas, como por exemplo o luma key, que faz isso comparando a luminosidade dos pixels, onde você pode recortar partes mais claras e escuras da sua imagem, dependendo do que você quer para sua cena. Mas voltando ao chroma, você provavelmente já viu o famoso pano verde, às vezes ele é azul. O verde e o azul são utilizados porque, das cores primárias da luz, o vermelho é o que mais se aproxima da cor da nossa pele, e a gente não quer que isso aconteça. A ideia é basicamente você colocar esse pano atrás da pessoa ou objeto que você quer recortar da sua imagem. Daí depois, no programa de edição, você vai lá, seleciona a cor do seu pano e pronto, você consegue colocar qualquer coisa ali. Peraí! Antes de continuar o vídeo, dá o like, se inscreva no nosso canal se ainda não é inscrito e siga a gente nas nossas redes sociais que estão aí na descrição. Falou! Mas enfim, alterar o fundo de uma imagem é fácil. Agora, como fazer isso ficar bom? Ou melhor, como fazer isso ficar bom com pouco dinheiro? Bom, são várias pequenas coisinhas que no final fazem uma grande diferença. Primeiro, obviamente, você vai precisar de um pano, verde ou azul. Então, qual deles escolher? O verde, por ser uma cor extremamente luminosa, acaba rebatendo muito da luz de volta, criando um recorte, digamos assim, mais claro. E o azul, por sua vez, quase não faz isso, mas em contrapartida precisa de muito mais luz para ser iluminado. Ou seja, o verde funciona com fundos mais claros e o azul com mais escuros. Mas se você não tem muita iluminação, aposta no verde. Na internet existem vários tipos diferentes que você vai encontrar para comprar, inclusive alguns até retráteis. Mas se você não tem dinheiro para isso, uma ótima alternativa é você comprar um tecido TNT. Eu inclusive usei ele durante muitos anos. É um tecido extremamente barato e fácil de encontrar, só que ele é um pouco fino, então é bom você dobrar 2 ou 3 vezes e sempre colocar ele na frente de uma parede ou de uma superfície opaca. Claro que o pano que você iria comprar pela internet é feito de um tecido específico para isso, mas sabendo utilizar ele de uma forma boa, você vai conseguir alcançar resultados satisfatórios. Lembre sempre de esticar bem o pano para que não haja muitas diferenças de cor na sua imagem. É importante também manter uma distância entre o ator e o tecido. Isso ajuda a não causar sombras no pano e também diminui os respingos de luz que o tecido causaria na pessoa. Posicione o ator o mais distante possível do pano e aumente o máximo a abertura da sua lente. Isso ajuda a desfocar o tecido e, consequentemente, destacar o ator do fundo. Aumentar a velocidade do obturador também é importante, pois o desfoque de movimento é muito mais difícil de tirar depois na edição. Se o motion blur for, por exemplo, uma coisa muito importante para a sua cena, é muito mais fácil você adicioná-lo ele depois. Iluminar o seu chroma também é essencial. Se você tiver espaço e iluminação suficiente, é melhor você iluminar o tecido e o ator separadamente. Se não, aposte na iluminação com 2 focos de luz opostos. Isso ajuda a quebrar as sombras que o ator pode causar no tecido. Isso facilita demais na hora de editar. Claro que isso depende da quantidade de recursos que você vai ter. Se você não tem nenhum equipamento de iluminação, grava fora de casa. O sol é e sempre vai ser a melhor fonte de luz que você vai poder ter. Conforme você vai adquirindo mais equipamento, você vai adequando a sua realidade com a filmagem. Se você já tem 3 fontes de luz, use 2 para iluminar o chroma e uma para fazer uma iluminação de recorte no seu ator. Com mais uma ou 2 luzes, você consegue fazer uma iluminação estilizada. Iluminar o seu ator na hora de gravar, pensando na iluminação da cena final, ajuda muito a vender essa ideia de que aquela pessoa realmente está naquele ambiente que você criou digitalmente. Se você não tem iluminação para isso, o jeito é você fazer isso na pós. Com algumas máscaras e keyframes, você transforma um sólido de qualquer cor em uma iluminação no seu ator. Chegamos então na parte de editar tudo isso aí. Os passos exatos vão mudar dependendo do programa e os plugins que você vai estar utilizando.
Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo tutorial mais detalhado sobre o meu processo de edição no After Effects, comenta aqui embaixo. Mas enfim, primeiro você vai selecionar a cor do seu tecido. Faça vários testes. Selecione pontos diferentes da sua imagem até você achar uma seleção de cor que vai te trazer o melhor resultado final. Depois disso, chega a hora de você refinar esse recorte. Mexendo em alguns parâmetros e efeitos, você vai suavizar a borda da sua imagem. Uma coisa que eu sempre faço é separar o cabelo e o resto do corpo do seu ator, colocando uma suavização muito mais forte nos fios de cabelo. Esses fios mais crespos ajudam a trazer mais realismo para a sua cena final. Outra técnica que eu sempre utilizo é o Light Wrap. Basicamente, é uma simulação da luz do ambiente incidindo de volta no seu ator. Claro que a intensidade desse efeito vai variar de cena para cena. Por exemplo, uma cena com um fundo extremamente claro vai ter uma borda de Light Wrap e uma intensidade muito maior. Mas em qualquer cena é sempre bom que você coloque ele, por mais transparente e fino que ele fique. Esses detalhes quase imperceptíveis são os mais importantes para enganar os nossos olhos. Se os pés do seu ator aparecerem na imagem, crie sombras projetadas no chão. Duplique seu vídeo já recortado e preencha com preto ou alguma outra cor escura da sua cena. Distorça e rotacione esse vídeo conforme a iluminação e as sombras da sua cena. Isso não só vai criar uma sombra exatamente com o tamanho e a forma do seu ator, como ela já vai se movimentar junto com ele. É muito importante que você filme sempre usando o tripé. Caso você não faça isso, você vai precisar colocar pontos de referência e traquear o movimento da sua câmera, mas isso é para outro vídeo. No caso, se você quiser usar essa estética de câmera na mão, você consegue colocar esse movimento na sua edição. Inclusive, esse tipo de movimento também ajuda muito a mascarar o nosso efeito. E por fim, sem dúvida, uma das partes mais importantes para ajudar a mesclar a sua imagem ao fundo que você está querendo colocar é a colorização. Ajuste a temperatura de cor, exposição e contrastes comparando com a imagem que você tem no fundo. Outra coisa muito importante é você perceber se o ponto mais escuro da imagem que você gravou equivale ao ponto mais escuro do seu fundo. Isso vale para qualquer efeito que você for colocar em cima de um vídeo. É um erro que muitas pessoas e estúdios grandes, inclusive, cometem o tempo todo. O olho humano está muito acostumado a ver o mundo. Ele é literalmente treinado a identificar todo dia como o nosso ambiente se comporta. É muito importante para a gente, como artista visual, entender a física do mundo para depois a gente conseguir reproduzir isso nos nossos filmes. São esses pequenos detalhes que ajudam a vender essa ideia de realidade para o nosso espectador e, consequentemente, fazê-lo emergir no nosso universo para contar nossa história. Porque no final, é tudo mentira. E esse foi o nosso vídeo falando sobre Chroma Key. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo que tipo de conteúdo que vocês querem ver nos próximos vídeos. Dá uma olhada aqui, estão aparecendo vídeos na tela. Um que a gente falou pra vocês assistirem, o outro que o YouTube está te relacionando. Então é isso, mano. Eu acho que eu falei tudo que era pra falar e até a próxima. Valeu! Naizete. É o nome da tia da esquina que costura. Isete. Naizete, tu consegue achar vários. A Isete costura até as botas pra ter se precisar, faz banhinha. Ai. Foco, cara! Foco, cara! Tô aqui trabalhando sério, meu braço tá doendo, cara. Vamos. Tô fazendo academia agora, tá foda.